Olá, seja muito bem-vindo a mais um IBCcast, hoje mais Bíblia. Eu sou o Daniel. Eu sempre estou por aqui, mas dessa vez eu não vou ser o apresentador. Eu vou trocar aqui com o nosso verdadeiro apresentador, fazer uma mágica aqui pra gente trocar em 3, 2, 1. Nossa, a tecnologia hoje ajuda em muita coisa. Oi, gente, eu sou o Alessandro, mais conhecido como Macarra. E para mim está sendo um grande privilégio ter recebido esse convite aqui desse casal amado e dessa equipe mais que amada ainda para fazer parte desse BCcast de hoje. E estar aqui batendo um papo com o Daniel e com a Gleice. E aí, gente? Que acho que vocês o conhecem muito bem, mas é sempre legal saber quem são, né? Então, fala aí um pouco. Oi, gente, eu sou o Daniel, estou sempre aqui pelo Mais Bíblia, pelo podcast. É um prazer conversar com vocês hoje. Oi, gente, eu sou a Gleice, continuo sendo uma discípula de Jesus, em processo de restauração. Eu nem sempre estou aqui, mas de vez em quando eu apareço. E é sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Legal. Gente, hoje a gente vai bater um papo. Vamos conversar um pouco sobre a essência do Evangelho, né? A gente vai ouvir um pouco sobre posicionamentos, sobre vida, sobre como o Dani e a Gleice não só estudam, aplicam, mas vivem essa essência no seu dia a dia, nos ministérios, enfim. E queria começar com essa pergunta. Dani, o que é essa essência do Evangelho e como você consegue aplicar ela no teu dia a dia? Boa pergunta, Macas. Então, quando eu penso em essência do Evangelho, eu penso aquilo que é fundamental, que é central, aquilo que é a base de todo o Evangelho, né? Uhum. Quando a gente olha o que é a palavra Evangelho, né? A gente sempre fala, significa boa nova, ou seja, aquela boa notícia. E qual é a boa notícia que Jesus veio nos dar? Ela começa com a má notícia, né? Que é que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E por causa disso, a gente é condenado. Mas a gente não precisa temer porque a boa notícia, o Evangelho é que Deus se tornou homem, veio ao mundo através de Jesus, venceu o pecado, né? Foi tentado, mas não sucumbiu ao pecado, viveu sem mácula, como aquele cordeiro santo sem pecado, e veio proclamar arrependimento às pessoas e salvação através do seu sacrifício que foi feito na cruz. Então o Evangelho basicamente é essa boa notícia, de que apesar do pecado existir, Deus se fez homem por nós, por amor a nós, se entregou em sacrifício e a sua ressurreição nos permite alcançar perdão e arrependimento dos nossos pecados, né? E por consequência a salvação, o céu e tudo mais. Então, quando a gente pensa na essência do Evangelho, eu acho que é pensar que esse precisa ser o centro de tudo que a gente tem a dizer, né? E para isso eu me lembro das próprias palavras de Jesus, porque o Evangelho eu acho que ele trata sobre muita coisa e ele de alguma forma afeta todas as áreas da vida, a espiritual, mas também a emocional, a física, a mental. Então, a financeira, enfim, tudo vai ser afetado porque onde Jesus entra, ele transforma, as pessoas se tornam, compartilham mais, as pessoas amam mais umas das outras, se ajudam mais e, por conseguinte, de alguma forma, elas estão melhores do que elas estavam antes. Mas também surgem sofrimentos por causa do Evangelho, né? Então, quando a gente pensa qual é a essência diante de todas as coisas que Jesus pode fazer na nossa vida, a mais importante é a espiritual, né? Eu acho que ele deixa isso muito claro com as próprias histórias que a gente tem da vida dele. Por exemplo, no momento que ele está lá curando numa casa e o pessoal traz um paralítico, né? Desce até ele pelo teto. E a primeira coisa que ele fala para aquele paralítico não é levante e ande, os seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus ficam com raiva e dizem, mas como assim seus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. Ele fala, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, eu digo a ele, levante e ande. O que é mais fácil, né? O que é mais fácil? É eu dizer para uma pessoa andar ou eu perdoar os pecados dela, algo que só Deus pode fazer, algo que é assim, nenhuma ciência, nenhuma cirurgia poderia jamais curar um pecado, né? E depois, quando ele fala para aquela mulher samaritana, se você soubesse, ela dá água para ele, e ele diz, se você soubesse a água que eu tenho, a água viva, que nunca mais dá sede, você me pediria, eu lhe daria, né? E essa água é a vida eterna, essa água é o conhecimento de Deus. Então, eu vejo que Jesus, diante de situações sociais, ele ajudou, ele curou doentes, curou
enfermos e pessoas com deficiência, todo tipo de problemas. Ele ajudou pessoas que estavam passando fome, que estavam com dificuldades financeiras. Mas o centro da mensagem dele era a cura espiritual. É dizer, eu vim para que vocês tenham vida e essa vida é a vida eterna, né? Não é só uma vida melhor, uma vida próspera nesse mundo. Então a gente está falando de uma essência fundamentada na palavra, fundamentada na Bíblia, uma essência que ela é integral, espiritual, física, emocional, e uma essência que precisa ser vivida, crescida, aplicada no nosso dia a dia, né? E você, Gleice, como é que você entende essa essência? Como é que você discerne essa essência? Sim. E como é que você aplica? É interessante, né? Assim, eu sou a parte analógica do casamento. Para quem não sabe, a gente é casado. Então ele vem com o computador, eu venho com papel. Mas assim, o Daniel falou que a essência do evangelho é a boa nova, e essa boa nova é a salvação. E ela para mim, assim, se eu fosse resumir a essência do evangelho, eu resumiria na palavra amor. Só que hoje essa palavra está tão deturpada, ela está tão... Ela é um verbo, né? Na verdade, amor não é amor, é amar. Né? É uma ação, é uma prática, é uma decisão, é uma escolha. Mas a gente tem vivido isso de forma tão deturpada em tantos ambientes que as pessoas dizem, eu amo o meu celular, eu amo comer isso, eu amo. E será que... né? A gente entende mesmo o que é essa questão do amor. Então, quando eu falo assim, para mim, a essência do evangelho, ela é o amor. E que amor é esse? Né? É o amor que Jesus diz, né? que fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho unigênito. Mas é uma das passagens mais batidas nas pregações, nos atos evangelísticos. Né? E aí a gente sai falando isso como cristãos. João 3,16, João 3,16, aí tatua, aí faz uma coisa, faz outra. Mas o que é que isso quer dizer? Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária. Eu sempre digo assim, rapaz, Jesus foi o extremo do extremo de Deus. Porque Deus, ele, em várias partes da história do povo de Deus, do povo dele, ele é extremo. Ele se apresenta de forma indubitável. Tá ali, ele fala, é uma trombeta forte, as pessoas não conseguem lidar com a presença dele, cai todo mundo, né, no monte. E Deus, ele não se satisfez, eu fico pensando assim, Deus não se satisfez em nos amar com o extremo, e ele foi além do extremo, que foi se fazer homem e vir para a terra para morrer por nós. Então, esse amor que faz com que Deus seja homem, né? Em João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, fala, o verbo se tornou carne. E isso é muito... Gente, não é só uma palavra, é mudar a substância, o estado físico. É ultrapassar todas as barreiras físicas, químicas. Eu já estou viajando na maionese aqui, mas é para a gente entender que esse amor não é o amor que a gente entende. Não, muitas vezes a gente tem um mau hábito de personificar Deus, de transformar ele em um ser humano. Então, o ódio, o amor, e aí a gente mede pelas nossas métricas. E limitações. Né? E as nossas limitações. Então, a ira de Deus é uma ira perversa, o amor de Deus é um amor bonzinho demais, né? É um amor permissivo. E não é bem assim, é um amor que ultrapassa as barreiras e se transforma, é um amor que se sacrifica, é um amor que acolhe, mas é um amor que confronta. A adúltera, quando chega, só vem a mulher, e a lei mosaica diz que a mulher e o homem pegos em flagrante deveriam ser apedrejados e tal. E aí é muito conhecido, Jesus vai lá e fala, ele não veio para, como muita gente fala, destruir ou mudar a lei. Ele veio para reafirmar a lei e transformar ela em algo compreensível. Então, ele não disse que a lei não era para ser cumprida. Algo prático, né? Ele disse que o ponto é a essência. Tá, vocês querem apedrejar essa mulher. Pega em pecado e em flagrante.
Mas eu quero dizer para vocês que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele não só perdoou o pecado daquela mulher, como ele confrontou aqueles que achavam que estavam corretos e por cima dela ligados à lei. Então, muitas vezes o que eu vejo nesse amor de Deus é o amor que confronta. É impossível eu ter um encontro real com a pessoa de Jesus e sair dele do mesmo jeito. Se eu tive um encontro com Jesus e eu saio sem um processo de transformação iniciado, eu encontrei com qualquer coisa, menos com Jesus. E a outra coisa que eu pontuei aqui para trazer para a gente é também um amor que ele espera de nós ultrapassar extremos. Mas não é um extremo inumano, né? Tem algo de inegavelmente humano em nós, mas também tem algo de inegavelmente divino em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então existe a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Então tem algo divino em nós também, que é esse pedaço de Deus que habita em nós através do Espírito de Deus. E aí, quando eu penso nisso, eu gosto muito da passagem de 2 Coríntios, que Paulo vai lá e fala... Ai, tá aberto aqui, eu procurando o negócio. Desfaça, gente. São muitas emoções. A pessoa fala demais e aí se perde. 2 Coríntios 12, no verso 7, Paulo começa a falar sobre o espinho na carne. Sim. E aí ele fala, né? E para que não me exaltasse pelas as excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Essa versão aqui é bem tradicional, mas dá para entender. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo, ele pergunta, eu fico imaginando assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus fez isso, Paulo fez isso e nós podemos fazer isso. Mas algumas vezes, Deus vai deixar. Porque esse espinho na carne, ele nos lembra que a nossa dependência tem que estar em Deus. Então, esse Deus, essa essência do Evangelho, para mim, é esse amor. É esse amor que se transforma e muda de matéria, que vai do extremo ao outro e que nos coloca muitas vezes uma ferida para que a gente lembre que a gente depende dele, única e exclusivamente, que ele é suficiente para nós. Então, para mim, a essência do Evangelho é esse amor que ele começa em Cristo e termina nele também. E transcende gerações. Amém. A gente falou de algumas coisas aqui que me saltaram aqui os ouvidos, né? Que a gente tem, primeiro, é uma essência, vamos dizer que Deus pensou quando nos criou. É uma essência que nos foi imputada, né? Que foi planejada para que nós vivenciássemos, né? Então, é uma essência relacional, é uma essência missional, Sim. É uma essência que está falando da nossa missão como IBC, de amar a Deus. Estava chegando já. Estava chegando nisso. Amar a Deus, amar ao próximo e proclamar Jesus. Amar uns aos outros e proclamar Jesus, né? Então, eu queria já engatilhar uma segunda pergunta. Sinceramente, vocês acham que não só a IBC, mas as igrejas, a igreja de Jesus como um todo, né? Como que a gente está conseguindo viver essa essência no mundo tão polarizado, no mundo tão, vamos dizer assim, que existem, entre aspas, a essência que mais te agrada ou a essência que você mais... né? Exatamente. A essência que é mais conveniente ao como você está e como que a gente está conseguindo proclamar, como a gente falou aqui, essa essência, essa verdade. E como a gente está conseguindo viver isso? Qual é a percepção de vocês com relação a isso nos dias atuais? Olha, eu sou muito decepcionado com muitas coisas da igreja brasileira, né? Assim, igreja do mundo, né? Porque a igreja de Jesus, infelizmente, ao longo da história, caiu diversas vezes em falácias, caiu em armadilhas, né?
porque entendeu que era mais importante algumas coisas da sua própria cultura, da sua ideologia, enfim, etc., do que a palavra de Deus pura e simples, né? E acaba criando distorções que vão tirando essa essência do evangelho e colocando outra coisa ali no lugar, sorrateiramente, que se torna mais importante, que se torna o centro, mesmo que, inclusive, pregue que é super bíblica, que Jesus é o centro e tudo, mas não necessariamente a gente vive esse centro. Então, primeira coisa, a gente esquece muitas vezes de como era a igreja primitiva, né? E a igreja primitiva, a gente tem falado muito sobre isso aqui ultimamente, né? Sobre Atos 2 e tudo mais. Ou é 22 agora? Eu tô na dúvida. Atos 2. É Atos 2 mesmo, acertei. E aí depois errei. E acertou de novo. A gente tem falado muito sobre Atos 2. Era uma igreja que partilhava todas as coisas, em que as pessoas viviam em comunhão, em que elas partilhavam a ceia, né? Elas tinham momentos de celebração, que elas partilhavam o alimento, partilhavam o dinheiro e tudo mais, e proclamavam Jesus no seu dia a dia. É para isso que elas viviam. Elas respiravam Jesus e respiravam comunhão, né? Como você falou. E uma igreja acolhedora, de casa em casa. Exatamente. E a gente tem tentado viver isso, por exemplo, aqui através dos grupos de relacionamento, mas não é fácil no mundo moderno você viver aquele modelo. Sim. Eu sempre digo, a igreja, quando ela passou de perseguida para perseguidora, ela perdeu a sua essência, né? E o cristianismo, ele foi feito para ser perseguido, porque ele foi feito para ser difícil de engolir. Ele não foi feito para ser uma coisa... Ele é simples, ele não é complexo, mas ele não é fácil de engolir. Ele foi feito ele foi criado para confrontar e transformar. Porque ele vai confrontar o pecado no seu coração, aquilo que você faz de errado, que você guarda de estimação. Porque ele vai lhe ensinar que aquilo que você mais é apegado, você tem que abandonar, entregar para os outros, dar para os outros por amor e por Jesus, né? E viver uma vida em que você nega o seu próprio eu, carrega a sua cruz, né? E segue a ele. Então, para mim, isso é muito difícil. E uma das coisas e ao mesmo tempo a gente olha e vê que o grande reduto da moral, assim, o grande reduto de muitas coisas boas e valiosas na nossa sociedade também é a igreja e também é o cristianismo, que formou muito das bases do que a gente conhece hoje. Tanto de civilização macro como no micro, né? Você olha e vai numa favela e a igreja pode ser o lugar que no meio de uma pandemia é quem junta a cesta básica para dar para quem está precisando. Que acolhe ali as pessoas e abençoa quando ninguém mais pode, quando está tudo acabado, né? E ela vai lá e faz como a gente fez aqui. Como ela pode ser o lugar em que o pastor quer arrancar até o último centavo daquele fiel, dizendo que ele tem que dar o dinheiro dele para ele ganhar 3 vezes mais. Então, a igreja pode ser usada como instrumento para todas essas coisas, para o bem ou para o mal, e ela está sendo usada, infelizmente, muitas vezes para o mal. Das grandes às pequenas, né? Mas eu dou glória a Deus porque tem uma coisa que eu também sempre creio pessoalmente, mas que eu acho que é bíblico. A gente vê o cristão sempre era minoria, sempre era perseguido, e a Bíblia diz que no fim dos tempos seríamos cada vez mais, né? O mundo ia ficar cada vez mais frio, cada vez mais violento, cada vez mais imoral. Então, como é que a gente relaciona isso com o crescimento boom de igrejas evangélicas no Brasil, né? Eu sempre falo, porque o Brasil não é um país cristão, ele é um país de templos, ele é um país de pessoas que frequentam igrejas, mas que a própria cultura e os valores do nosso país não refletem a quantidade de igrejas que a gente tem em toda a esquina. Então a prova é que a gente não está sendo relevante na sociedade. E por isso eu acho que infelizmente não sei se a grande maioria, mas uma boa parte das nossas igrejas faz isso. Mas a boa nova, né, mais uma vez aqui, é que acho que a Bíblia já predisse isso e nos mostrou que é sempre os remanescentes que vão permanecer firmes. Sempre os remanescentes que vão estar lá dizendo, eu permaneço naquilo, fundamentado na palavra, fundamentado naquilo que o Senhor Jesus falou, e isso independe da pressão de quem quer que seja, eu vou permanecer. E é essa igreja que vai permanecer até o fim. E quando realmente as coisas estiverem difíceis e quando a gente for perseguido, a gente vai ver as que vão ruir, as que vão se entregar aos prazeres do mundo, às ideologias ou às imposições, e aquelas que vão permanecer firmes a todo custo. Você falou uma coisa aí fantástica, assim, né? Que muitas e muitas vezes a gente, sei lá, em qualquer censo que a gente vá ter resultados, o Brasil é tido como um país que se diz cristão. Sim. Mas essa frase que você acabou de falar, né, que a tua percepção é que não é um país cristão, mas um país
de templos, né? Que vive fechado, que vive entre quatro paredes e que, de alguma maneira ou de outra, essa essência se deturpou, se perdeu. E mais grave ainda é que se você só vive ali dentro, como que eu vou proclamar essa boa nova? Como que eu vou viver e vivenciar essa boa nova? Como que eu vou ser vulnerável? Como que eu vou ser transparente, né, no meu dia a dia, levando a boa nova de Cristo, né? Uhum. E trazendo mais uma vez o enraizamento dessa essência. Então, eu queria te ouvir, Gleice. O que é que você tem sentido nesse aspecto? Legal. Quando eu ouvi a pergunta, eu penso assim, rapaz, a igreja tem conseguido viver. A igreja que a gente está falando, não a instituição, uhum, né? Porque a gente precisa discernir que existe a instituição, uhum, o prédio, a estrutura, e existe o corpo. Exato. Né? Os dois estão sendo bombardeados nessa pós-modernidade, uhum, de uma forma que está sendo difícil, tanto, uhum, para a instituição, que muito do que o Daniel falou tem a ver com a instituição, que é feita, sim, por pessoas, mas que compõe o corpo. Isso. Né? E por ser feito por pessoas, logo, feito por pessoas caídas, né? No sentido de falhas. Né? Todos nós somos pecadores e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uhum. Então, nós recebemos de Cristo a salvação, como a gente acabou de falar. As boas novas que o Evangelho nos traz é essa. Que aquele pecado que me levaria à condenação eterna foi perdoado por causa do sangue e do sacrifício de Jesus. Uhum. Então, a igreja, ela é composta por pessoas que viveram e estão vivenciando esse processo. Logo, existe em nós carne e espírito. Uhum. Paulo sempre fala, né? O bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu pratico. Uhum. Então, eu acho que é legal a gente trazer essa perspectiva para entender que, por mais que a gente esteja compondo algo santo, nós estamos ainda em processo de santificação. Amém. Então, perfeito, é muito difícil para a igreja, seja instituição, seja corpo, seja o que for, ela viver um equilíbrio. Uhum. Porque dentro ou fora. Uhum. Entende? Dentro, que eu digo, da estrutura ou fora. Então, é muito complexo. Eu estava hoje conversando com uma moça e dizendo para ela, rapaz, a sensação que eu tenho é que nós, quando nós entendemos a verdade do Evangelho, nós estamos o tempo todo remando contra a maré, nadando. E quando a gente cansa, ou a gente continua, ou a gente é arrastado. Uhum. E por isso que a gente precisa da igreja, da congregação, do meio, da comunhão, porque nessas horas eu posso gritar para o que tem um pouquinho mais de força e fôlego, para esse me segura um pouco que eu não estou conseguindo. Uhum. Então, eu acho que a igreja, ela, entendendo o que eu falei como essência, né? A essência para mim do Evangelho é o amor, e é esse amor. Então, ela consegue viver em algumas facetas desse amor. Mas, assim, eu acho que 100% não. Porque ela ainda está num lugar em que faz parte do mundo. Uhum. Né? E a gente está o tempo todo sendo bombardeado. Então, é aquele que tiver de pé que vigie para não cair. Não estou tentando achar culpados, não estou tentando achar responsáveis. Eu só estou dizendo que nem sempre a gente vai ter pessoas que vão conseguir fazer tudo na essência. Uhum. E nem sempre a gente vai ter pessoas que não vão fazer de jeito nenhum. Então, a gente vai ter sempre, e aí por isso a importância de viver igreja. Uhum. Porque quando um não está bem, o outro vem e suporta. Suportar-vos uns aos outros não é assim, aguenta, engole, não. É suporte também. É suportar-vos uns aos outros. Ser de suportes uns aos outros. Então, quando a minha perna está mancando, alguém que está caminhando comigo vai me suportar. Uhum. Então, para mim, nessa essência, o corpo de Cristo, ele vive a essência. Mas individualmente nós não conseguimos. Eu não sei se está dando para entender que é a viagem na minha cabeça. Sim. E uma coisa que o Daniel falou, né? É que, e eu reafirmei, o cristianismo, ele foi criado. Na verdade, eu sempre gosto de dizer que ele aconteceu, ele não foi criado. Então, eu estou fazendo a correção ao que eu falei. O cristianismo, ele aconteceu. É um movimento daqueles que olharam para Cristo e resolveram seguir. Já vai eu derrubando o copo.
Porque eu sou dessas, né? A pessoa tem que mexer os braços. Então, Cristo, ele chegou, causou um impacto, arrastou multidões, e com essas multidões ele ganhou seguidores. E o nosso papel é fazer o que Jesus fez conosco, com os discípulos, que alguém fez conosco, que nós vamos fazendo com outras pessoas. Mas no meio do caminho, alguns pedaços da essência vão ficando. E é normal que isso aconteça. Né? Assim, é normal assim, né? Humanamente falando. Espiritualmente falando, não é para ser normal. Esse não é o ideal. Mas uma das coisas que eu acho que tem tornado mais difícil para a gente viver isso, né? Essa essência do Evangelho, é muitas vezes a gente esquecer do mandamento que Jesus nos deixou, resumindo todos os outros 10 mandamentos. Né? Em Mateus 22, quando ele diz, que ele vai dizer assim, eu só vou pegar e resumir tudo. Deixa eu ler aqui do 34. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Tipo, ele queria que Jesus escolhesse de todos o mais importante. E aí Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. E com Jesus existe a totalidade, né? A integralidade que a gente acabou de falar do Evangelho. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os outros 9 nesse. Porque se eu amo o próximo como a mim, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, eu não vou fazer os outros. Só que tem um detalhe nesse versículo que às vezes a gente esquece, que amar o próximo como a mim mesmo exige eu amar o próximo com a mesma excelência que eu amo a mim, e se eu me amo demais, eu tenho que extravasar esse amor, né, muito grandão pro outro, ou se eu não me amo de jeito nenhum, é essa falta de amor que eu vou estender pro outro. Então eu tenho que amar a Deus, amar a mim, mas não num sentido egocêntrico, mas no sentido de entender que existe um pedaço de Deus em mim e que se eu não amar o que Deus me deu, eu não vou conseguir compartilhar. A gente não pode dar o que não tem. Então, o que eu acho que muitas vezes tem acontecido é que a gente está transformando e a gente entra nas militâncias para discutir também como uma ideologia. Mas o cristianismo, o evangelho não é uma ideologia. Ele precisa ser para nós uma convicção. Eu queria já partir aqui para uma pergunta. Você falou uma palavra-chave aí para mim que foi integralidade. A integralidade do evangelho, a essência do evangelho totalitária, né? Uma total, assim, enfim. E há algum tempo atrás eu ouvi uma pregação que trouxe como contraponto o evangelho. Eita! O evangelho que eu trago para mim. O evangelho daquilo que, vamos dizer, que é uma coxa de retalhos. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, isso aqui é para mim, isso aqui eu leio, mas é para o outro. Quer dizer, não há essa integralidade, essa totalidade através de um possível evangelho que eu posso, com perdão a palavra aqui, mas manipular a verdade de Deus, ou manipular a essência de Deus, sendo bem claro. E eu queria tocar num assunto aqui eu queria ter ouvido algumas coisas, alguns livros têm saído aí também, sobre uma igreja que se diz progressista. Uma igreja progressista e que, vamos dizer, que tem uma tendência ou que pode deturpar essa integralidade, essa totalidade e essa essência. O que vocês têm ouvido, o que vocês têm sido bombardeados sobre essa igreja progressista? Eu queria ouvir falar, que vocês nos falassem um pouco sobre isso. Pronto, é agora que a gente vai ser amado por uns e odiado por outros. Não foi a minha intenção, queria deixar bem claro. Fala a verdade, Macarros. É que eu disse que a gente tem que ser perseguido. Olha aí, vai começar aí. 3, 2, 1, vai, amor, responde. Gente, Macarros, eu achei muito legal essa conexão do evangelho aí, porque... Fantástico. Eu acho que tem tudo a ver essa ideia de
puxar o que eu quero com essa ideia do progressismo, ainda que o progressista não se identifique dessa forma. Sim, né? claro. Talvez essa não seja uma nomenclatura ainda tão comum aqui no Brasil, mas já se fala, mas eu acho que algumas igrejas talvez se identifiquem com outros nomes. Liberal, por exemplo, né? Somos uma igreja mais livre, mais aberta, mais plural, né? Que às vezes a gente fala. Mas muitas vezes está a mesma coisa por trás, né? E aí tem um conceito que eu acho legal de trazer aqui, falando sobre isso, que é o da pós-verdade, né? O que é pós-verdade? O nome já diz, é o que vai além da verdade. Ou seja, não porque é mais verdadeiro, mas porque deixa a verdade para trás. E em 2016... Amor, deixa eu só aproveitar, te interromper um pouquinho, porque esse conceito de pós-verdade, ele vem como um anexo do pós-modernidade, né? Então, só para quem está assistindo a gente entender, essa pós-modernidade, ela é o tempo que a gente vive hoje, que ultrapassa esse período da modernidade. Porque com a modernidade veio a Revolução Industrial e veio a tecnologia. Veio o racionalismo também, essa ideia de buscar a razão, entender tudo, a ciência e todas tal. essas questões que trouxeram a razão, a ciência, o entendimento. Mas a pós-modernidade, ela é essa era digital, em que a gente tem tudo na velocidade de um clique. Então, eu quero tudo para ontem, porque eu só faço tocar na tela do celular. Gente, 10 anos que passamos, o mundo se transformou. O smartphone, um dia desse, não existia. Então, a gente está vivendo uma época em que esse conceito de pós-modernidade, tem o Bauman, não sei se o Mamu ia falar disso, que ele fala de que é uma modernidade líquida, essa pós-modernidade. O que é líquido? O líquido é fluido. Se eu jogar, ele derrama. Se eu colocar aqui, ele pega a pose desse copo, a forma do copo, pega a forma da xícara. Então, nós estamos vivendo esse período. E a pós-verdade está dentro desse contexto de pós-modernidade. Até que ponto essa liquidez, ela, vamos dizer assim, ela distorce ou muda completamente a essência e a verdade. Isso. Exatamente. Pois é, aí puxando agora de volta a pós-verdade, né? Então... como ela disse, né? O moderno foi aquela ideia do minha razão vai explicar tudo, a ciência vai explicar, né? O estudo e tudo mais, que já estava começando a colocar para trás a religião como uma coisa mística. Deus morreu. E aí, só que aí a pós-modernidade já chega e diz, não, até esse moderno aí estava errado, porque teve as guerras mundiais, a gente viu que nazismo e tal, não deu certo, nada disso de tentar resolver tudo com o pensamento racional, continuou dando tudo errado no mundo. Então agora... Cada um é relatividade, né? Cada um pensa do seu jeito. A gente ultrapassou essa ideia de uma verdade comum, né? E aí o pós-verdade da mesma forma. Essa palavra em 2016 virou palavra do ano do dicionário Oxford. É relacionada muito com a eleição dos Estados Unidos, né? Porque tinha muitas fake news. E aí começou também uma discussão muito forte sobre essa questão das fake news na época, né? E dentro disso a ideia de pós-verdade, que é o quê? É uma situação em que a verdade para mim não importa, aquilo que é fato objetivo não importa, a notícia que é verdadeira não importa, o que importa é o que o político que eu gosto falou, o que a ideologia que eu penso acha. O que eu concordo, que é conveniente. Então se tem um fato e aquilo vai de contrário ao que eu concordo, então isso não existe. Então isso faz com que as pessoas deixem de ter pensamento crítico e passem a aceitar simplesmente aquilo que apela às emoções delas, aquilo que elas sentem, aquilo que elas acham, aquilo que elas se sentem confortáveis, né? E a gente começa a perceber então um desprezo pela objetividade, né? E nós como cristãos, nós não devemos jogar fora a objetividade, jogar fora os fatos por conta das nossas crenças, né? O próprio apóstolo Paulo fala, esse é o culto racional de vocês, né? Por isso que a gente discute sobre a verdade, por isso que a gente quer elucidar a verdade, a gente quer pregar e não enfiar a goela abaixo a verdade, né? Jamais deveria ser esse a nossa forma de agir, né? E sendo né? Ou estando sendo vulnerável, sendo transparente, levando essa verdade também com vulnerabilidade. Com não desmerecimento ou não me fazendo parte de onde eu esteja. Né? Só que com essa ideia da pós-verdade, o que é que as pessoas falam hoje em dia? Tu já deve ter ouvido isso. Não, essa aí é a sua verdade. O cristianismo é a sua verdade. Então você vive de acordo com ela, eu vivo de acordo com a minha, mas a verdade... nenhuma das coisas é verdade, entendeu? Não existe uma verdade absoluta. É impossível, porque tem que existir algo que é o real. E se algo não está de acordo com os fatos, não é verdade, não é a minha verdade, não é a sua, é uma mentira. E a gente precisa combater isso porque
qual é o sentido da gente viver a nossa vida em prol de uma mentira, né? E aí, quando eu olho para a ideia do cristianismo progressista, do evangelho, ele tem justamente essa ideia de um cristianismo líquido, né? Como a Gleice falou, um cristianismo que bebe dessa pós-verdade, dessa pós-modernidade. Ou seja, que ele olha para a palavra de Deus e ele diz, não, isso aqui não é mais a verdade absoluta. Isso aqui foi daquela época. Isso aqui não é mais a palavra de Deus, isso aqui é uma coisa retrógrada. Então eu tiro aqui ensinamentos belos de Jesus, que ele foi um mestre legal, mas a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Aliás, não sei nem se Deus é como esse povo fala mesmo, né? Aí vem uma relativização do conceito de Deus. Deus não é mais pessoal, Deus não é mais o Deus bíblico, né? E aí se começa a pegar o cristianismo e colocar ele em xeque de acordo com ideologias, com os pensamentos culturais e sociais de hoje, com as filosofias e tudo mais. E aí vai se criando essa coxa de retalhos, mudando as perspectivas, sei lá, sobre sexualidade, sobre sociedade, ou tirando do centro aquilo que é a essência e colocando coisas secundárias no centro. Por exemplo, trabalho social é importante? Mas aí aquilo se torna o centro do evangelho. O evangelho, o negócio é dar dinheiro para os pobres, dar comida. E depois a gente fala de Jesus, depois a gente pensa, se a gente fala sobre salvação. E aí a gente alimenta a barriga do cara em um dia, mas deixa a alma dele lá para o inferno. A vida inteira continuando condenado, né? Então, pegando coisas muitas vezes que são importantes para Jesus, mas colocando elas como mais importantes do que aquilo que ele trouxe como centro, que é proclamar a verdade dele em amor, né? Uma coisa que eu queria deixar aqui, é claro, né, assim, só para enaltecer esse ponto, que a gente está falando sobre verdade, sobre a verdade da palavra, e que muitas vezes quando a gente entra em discussão com alguma pessoa, ou com algumas pessoas, né, até mesmo dentro da igreja, que a gente vai falar sobre verdade, tem que ficar bem claro que a verdade que nós estamos falando aqui não é a minha opinião e nem a sua opinião. Você não está perguntando a minha opinião sobre... Você pode perguntar a minha opinião sobre alguma coisa e eu vou te dar. Mas além da minha opinião, ou muito além da minha opinião, eu tenho que apontar para a verdade de Deus. Que acho que é isso que nós estamos debatendo e conversando. E que às vezes as pessoas confundem isso um pouco e não tem nem maturidade. Porque aí entra na polarização. Isso. Entra não, eu estou certo, você está errado, eu acho que é assim. E a gente esquece da essência, de olhar para essa essência que nos foi deixada, né? Uma coisa que é interessante, que a gente está conversando, tu trouxe perfeitamente isso, que é assim, eu acho que quando a gente fala sobre o evangelho, como discípulos de Jesus, nós precisamos nos atentar que existe o eu comigo e eu com o outro. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou falar o eu comigo sendo o comigo, a verdade, o evangelho, eu, o cristão. Certo? E eu, o outro, aquele que não é cristão. Aquele que não conhece a verdade. Porque aí, onde é que entra? Quando nós conhecemos a verdade, essa é a verdade absoluta, é o que nós cremos, é o que nós entendemos e é o que fundamenta a nossa vida. Eu não vou viver de acordo com o que o mundo espera de mim. Eu vou viver de acordo com o que eu entendo que é o que Cristo espera de mim. Deus espera de mim. Deus deseja para mim. Agora, quem não conhece essa verdade está sujeito a qualquer outra verdade. Aí, por que eu estou dizendo que existe o eu comigo, cristão, e o eu com o outro não cristão? Porque também não dá para a gente levar a nossa... tipo assim, eu vou pegar a Bíblia, vou jogar para ti, Macarras, só que tu não acredita nela. E aí eu vou para ti... com a verdade, que aí é onde você diz, mas é a sua verdade. Então, muitas vezes, nós cristãos não temos a sabedoria de dialogar com as pessoas que não entendem a verdade absoluta. E a gente pode chegar com o conceito de uma verdade e apresentar essa uma verdade até que ela se torne para aquela pessoa a verdade. Mas isso só acontece através, acho que, do início... Ou pode acontecer através de tudo que a gente falou no início, que é da caminhada, do amor, da vulnerabilidade, do perdão, do amor, da vida, essência. Da essência. Então, muitas vezes, como você fala, às vezes ocorre de eu pegar essa palavra, vou até te dar como presente. É um presente. Sim. Mas
a minha vida não traduz aquilo. Isso. Uhum. E a minha história, eu tenho que caminhar contigo. Mais do que a minha vida, a minha postura contigo não corresponde a isso. Uhum. Né? Por exemplo, eu sempre gosto... Eu sou historiadora, né? Pra quem não sabia, tá sabendo agora. Então... Acho que deu pra perceber. Isso daqui é uma fonte histórica. Isso é um documento histórico, é um vestígio histórico. Uhum. E ele é reconhecido como tal. É a história de um povo. E quem é esse povo? É o povo de Deus. Uhum. Esse livro, quem escreve um livro, gente, aí nós vamos para agora eu esqueci o nome, epistemologia, né? Para quem gosta da ciência, que é a ciência do conhecimento. Então, quem escreve alguma coisa, escreve com uma intenção para um público, com uma mensagem específica. Esse livro não foi escrito para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem acesso. Mas quem vai dar o entendimento é o Espírito Santo de Deus. Esse livro é um manual de instrução para o povo de Deus. Se eu não reconheço esse Deus como Senhor da minha vida, logo nada disso faz sentido para mim. Então, eu estou dizendo isso porque é a verdade absoluta. Eu creio nisso. Nós cremos nisso. Mas para quem não crê, é mais uma dessas verdades. Então, aí é onde entra o perigo que a gente está vivendo nessa perspectiva progressista. As pessoas dizem assim, as pessoas estão confundindo acolhimento com agradar as pessoas. E conivência, às vezes, né? A gente está falando muito aqui para cristãos e sobre cristãos, né? Porque uma coisa é o cristão olhar para o outro e ele dizer, eu entendo que você não crê no mesmo que eu e você tem direito, e eu te respeito, eu te amo e eu quero te ajudar a entender por que eu creio nisso. Outra coisa é o cristão olhar para ele mesmo e dizer assim, rapaz, eu digo que eu sou seguidor de Cristo, mas eu não acredito no que ele falou. Ou eu acredito, mas assim, isso aqui não se aplica mais hoje. Só que o que acontece? De Gênesis a Apocalipse, a gente tem um plano perfeito de amor. Em que quando Deus viu que o povo não tinha entendido o extremo dele, ele mandou o extremo do extremo. Então, quando Deus falou de todas as formas e ninguém entendeu, ele disse, eu vou me fazer homem, vou morrer por essas criaturas para ver se eles entendem o recado, o desenho, né? E ainda existem pessoas que não conseguem entender. E aí ultrapassa o nosso papel como discípulos de Jesus, porque só quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. A Gleice não tem esse poder. Então, quando eu digo o eu, mim, cristão, e o eu outro, o não cristão, eu preciso entender que essa verdade que é absoluta, para o outro não é. Só que não quer dizer que isso é o melhor. E aí é o que acontece. Aí entra aquela passagem do sal, seja sal e luz. O sal no líquido, se ele é pouco, ele se dilui. Se eu vou para o mundo líquido com pouco sal, ou seja, pouco conhecimento da verdade, pouco entendimento de quem eu sou para Cristo, eu vou me jogar num copo desse aqui e vou me desmanchar, o mundo vai me diluir. Agora, se eu vou muito, eu não só vou temperar como o sal, por muito tempo aqui no Ceará, a pessoa para a história de novo, existe a charque. Né? Ela foi criada por quê? Ela existe por quê? Porque as pessoas tinham que transportar o gado por muito tempo, e para transportar o gado morria, não sei o que, depois vamos descobrir o método do salgar a carne. Então, salgava a carne e ela preservava e viajava longas distâncias sem apodrecer. Então, o sal em quantidade, muita, pode ficar meio intragável de comer, mas ele preserva. Então, aí é onde entra. A gente tem que aprender a ir com um pouquinho para temperar, mas o suficiente para não diluir. E em alguns momentos a gente joga o sal grosso mesmo assim, valendo nos coros, que é para preservar. E é isso que eu fico olhando assim, eu tenho que pegar esse sal e, ó... Não é jogar para trás não, porque esse negócio de mandinga não dá certo também não. Mas assim, eu preciso ter esse entendimento de que eu preciso me encher para não ser digerido por aquilo. Porque, gente, é muito conveniente você tá num ambiente onde as pessoas não querem dialogar com você porque elas militam pelo extremo outro lado. Paz, amor, good vibes, tudo é liso, toda forma de amor e tal. E aí? E aí, quando eu não faço nada, eu sou omisso. Eu não estou amando aquela pessoa. Eu estou vendo ela indo a prazo pro inferno, como diz a música lá do...
exagerado. Tô vendo a pessoa indo a prazo pro inferno e eu calado, porque eu tô com medo que a pessoa vai pensar de mim. Eu tenho que aprender que a minha reputação não importa. O que me importa mais é a vida eterna daquela pessoa. Se ela vai queimar, né? Não vou dizer queimar no fogo do inferno, por mais clichê, mas assim, se ela vai ser o sofrimento eterno ou se ela vai alcançar a salvação, entendendo que isso também não depende de mim, que não sou eu que vou dar uma paulada na cabeça e a pessoa vai entender, né? Porque é o Espírito Santo. Mas ter esse amor de confrontar, de ser esse amor que Jesus fez, de chegar para a samaritana e dizer, não, mas você não tem vários maridos? Né, vários homens, e aquela mulher foi confrontada e Jesus transformou ela não só em alguém salva, mas em uma missionária. Porque ele disse, agora você vai, e esse amor que você aprendeu, toda arrepiada, você aprendeu, agora você vai espalhar. Então ele transformou aquela mulher que não tinha dignidade nenhuma em uma missionária. É isso que a gente precisa fazer, é ser um reflexo desse Jesus. E aí nós vamos ser maltratados. Jesus sofreu com os fariseus. Nós vamos sofrer em qualquer lugar. Mas aí a gente escolhe pelo que vai sofrer. O papo está muito bom. Por mim, eu ficaria aqui ainda... E se deixar, eu falo mais, viu, gente? Porque eu falo. O restante da tarde e da noite batendo papo sobre isso. Mas eu queria ouvir, assim... Dani, a gente falou aqui, finalizou com essa palavra aqui, com essa essência e uma essência missional. Ao mesmo tempo, a gente com esse embate aí sobre essa... progressividade, né? Ou essa igreja progressista, ou como assim se diz, ou se apresenta, mas como essa missão pode dialogar com essa progressividade? Você acha que isso é possível? Queria deixar essa mensagem aqui para finalizar com essa boa nova, com essa possibilidade que a gente saia aqui, quem estiver ouvindo, assistindo a gente, que saia com esse senso de missão, de proclamação e não de conivência nem de confronto, mas de maturidade, de maturidade para levar essa boa nova como essência, né? Em meio a tudo isso que a gente tem escutado hoje. Olha, eu acho que quanto mais a gente é progressivo no sentido, quanto mais a gente vai se entregando para aqui as ideologias, né, para a cultura, menos a gente é missional. Porque menos a missão se torna uma coisa importante para nós, já que o que importa é a gente ouvir e acolher as pessoas do jeito que elas são e elas permanecerem como são, porque aquilo é a identidade delas e está ótimo. Deus te quer desse jeito e te quer permanecer desse jeito, mas o Evangelho ele vem com uma missão importante, né? Essa boa nova de salvação, ela vem com uma outra notícia que eu falei, né? Do pecado. Então ela vem com uma missão individual para nós, que é a restauração. E essa restauração significa que a gente não pode ficar parado. Ele diz, olha, eu quero que você chegue como você está, mas agora eu vou te transformar, como a Gleice disse. Não tem como ter encontro com Jesus sem ser transformado. Então eu vou te transformar através do meu amor, da minha graça, através da minha salvação, você vai começar esse processo. E a segunda missão é a externa, é de sair e proclamar a mesma boa nova para que outros possam viver essa restauração. É um mendigo dizendo para outro mendigo onde achou comida. Exatamente. Então... não tem como a gente se entregar a todas essas coisas sem perder um pouco esse senso de missão. Então esse senso permanece. Eu acho que fica o desafio para todos nós que somos cristãos, como ela disse, de não ter medo, né, de olhar para a nossa reputação e dizer, isso não é nada diante da grandeza do Evangelho, da grandeza do meu Senhor. Amém. Gente, queria mais uma vez agradecer aqui. A primeira vez que eu estou aqui tem que vir mais vezes. Nessa mesa aqui, conversando com esse casal amado, com o Dani, com a Gleice, e com vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Sigam aí a gente no Spotify, no Deezer, no YouTube, e assistam as nossas programações, assistam tudo que a gente pensa e planeja para vocês, que é com muito carinho e é com muita verdade, vulnerabilidade e essência em tudo que a gente faz. Amém. Queria agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Deus abençoe, Amém. Valeu. Tchau, gente, Deus abençoe.